Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Senhora das Dores, nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, segundo Mateus, na primeira parte, Judas o Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes uma forma para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá combinaram tudo. O que combinaram? Combinaram 30 moedas de prata. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Judas fez isso porque ele só pensava nas coisas materiais. Ele era da família Iscariotes, uma família política. E nós vimos, segunda-feira, a pergunta de Judas o Iscariotes, naquele momento em que Marta banhava os pés de nosso Senhor Jesus Cristo com o perfume de nardo puro. O que Judas perguntou? Por que não vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para ajudar os pobres? Não era para ajudar os pobres, era para roubar, porque ele era ladrão, como nós vimos,
e roubava tudo o que era depositado na bolsa. E ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já no capítulo 13 do Evangelho segundo João, o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a traição de Judas o Iscariotes. E vimos os discípulos queriam saber quem. O nosso Senhor Jesus Cristo deu o pão passado no molho. E o diabo entrou em Judas o Iscariotes e ele saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que o diabo entrou em Judas o Iscariotes? Porque ele só pensava nas coisas do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu ele no grupo dos 12, o sacerdote dos 12, mas ele só vivia nas coisas do mundo. E por isso que ele fez isso. E o pior de tudo foi que depois ele não se arrependeu. O que ele foi fazer? Desesperar da misericórdia de Deus. E como comenta São Bento, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Se arrepender, fazer penitência e se arrepender. Se fez algo, fez um pecado que ofendeu o próximo, se arrepender e nunca mais cair naquele pecado. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que Pedro, ontem nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo anunciando a sua glorificação e depois ele anuncia a negação de Pedro. Mas Pedro se arrependeu e Judas não se arrependeu, se desesperou da misericórdia de Deus. Conversão, arrependimento e penitência. E então, no Santo Evangelho de hoje, depois que Judas combinou com os sumos sacerdotes 30 moedas de prata, a forma para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, já era a festa dos ázimos. E os discípulos aproximaram-se de nosso Senhor Jesus Cristo e só perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus e os discípulos foram procurar. O Mestre manda que o tempo está próximo de celebrar a Páscoa. E os discípulos fizeram como nosso Senhor Jesus Cristo mandou. E era o cair da tarde, naquela tarde santa, naquela quinta-feira santa, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, institui a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, lava os pés dos seus discípulos e institui o novo mandamento. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, enquanto comiam na última ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia que um daqueles que estava conosco com ele o iria trair. Um de vós vai me trair. E os discípulos ficaram muito tristes e ficaram perguntando: Senhor, será que sou eu? E o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas. E Judas já tinha ido combinado com os sumos sacerdotes a forma de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje no Evangelho segundo Mateus, argumenta: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Ontem no Evangelho segundo João, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, porque os discípulos ficaram querendo saber também, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: será aquele que eu der o pão passado no molho. E Judas saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o diabo entrou nele, porque ele não rezava, só pensava nas coisas do mundo. Ele
Ele era um político que só queria roubar, e ele saiu, e os outros discípulos pensaram que ele iria comprar as coisas para a festa, porque ele tomava de conta da bolsa da festa, da bolsa de dinheiro. Mas ele roubava tudo o que era depositado ali, como nós vimos segunda-feira. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E hoje nós vemos tantos políticos como Judas o Iscariotes nas comunidades em que vivemos. Mas Judas falava uma coisa do dinheiro que era para ajudar os pobres, mas não era. Era para roubar. E tantos que entram na política e vivem na lógica de Judas o Iscariotes. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a traição de Judas o Iscariotes, que é aquele que está conosco, anuncia a sua morte. Mas depois argumenta, como diz a Escritura, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta, seria melhor que nunca tivesse nascido? Porque ele não se arrependeu. Ele vai desesperar da misericórdia de Deus. E foi o que aconteceu. Viu o nosso Senhor Jesus Cristo preso, saiu correndo, desesperado da misericórdia de Deus, e jogou a sacolinha de moeda lá diante de Anás e suicidou. Desesperou da misericórdia de Deus. Cuidado, nunca desesperar da misericórdia de Deus, como comenta São Bento. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Todos nós temos as nossas fraquezas. Tantas vezes caímos no pecado, mas conversão, arrependimento e penitência. Se ofendeu o próximo, ofendeu o irmão, a irmã, nunca mais cair naquele erro mais. Se arrepender e fazer penitência. E Judas desesperou da misericórdia de Deus. E vemos o que o Senhor disse para depois. Judas fala: mestre, serei eu? O nosso Senhor Jesus Cristo já responde argumentando que é ele. Tu o dizes. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E por que Judas o Iscariotes fez isso? Porque ele era desesperado pelas coisas físicas do mundo. Ele era de uma família política dos Iscariotes e depois desesperou da misericórdia de Deus. Que ontem nós vimos no final do Santo Evangelho, Pedro dizendo, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua glorificação, Pedro dizendo: darei a tua vida por ti. O Senhor disse: darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou, mas Pedro se arrependeu e foi perdoado. Arrependimento, conversão. Arrependimento agora do pecado que cometeu. Arrependimento e mudança de vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora das Dores, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversão, arrependimento e penitência. Cuidado, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Façamos penitência e estejamos mudando de vida e se renovando a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz mês de abril e vejamos novas todas as coisas.